Olá, eu sou Daniel Fernandes, editor de suplementos aqui do Estadão, 13 horas e 6 minutos, a gente está começando hoje um pouquinho atrasado, 6 minutinhos atrasados, dando sequência nessa série de entrevistas ao vivo que a gente faz na TV Estadão, discutindo um pouquinho do futuro do empreendedorismo. Essa série especial, na verdade essa ação especial que a gente faz, começou, na verdade, no finalzinho de novembro, agora passando por dezembro. É uma série que tem a curadoria do Marcelo Nakagawa, professor de empreendedorismo do INSPER, e a gente, como eu disse, procura tentar investigar, tentar entender um pouquinho para onde vai, quais são os rumos do empreendedorismo. Então eu já vou começar dando oi para o Marcelo, para depois apresentar o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, Daniel. Obrigado mais uma vez. É a gente que agradece. O Nakagawa, o Marcelo, está aqui com a gente a semana inteira, me ajudando a fazer essas entrevistas. Olha, eu vou até ler, porque é muito bacana, e depois só no final eu vou falar a idade dele, mas vocês já viram que a câmera já foi para o plano aberto, vocês já viram quem está aqui. Olha, o João Gabriel Alckmin, ele é cofundador da Vita, é uma empresa, pessoal, que desenvolve tecnologias na área de saúde. Ele é formado em administração no INSPER, já foi finalista do prêmio Jovens Inspiradores e participou do programa 20 Under 20, criado pelo Peter Thiel, eu acho que é assim o sobrenome dele, eu nunca sei, investidor do Facebook. Com 3 anos e meio de existência, a empresa é hoje uma referência, a gente pode dizer, em gestão de clínicas de saúde e líder no mercado de prontuário eletrônico na nuvem. Essa empresa, ela está presente em 25 estados diferentes e tem clientes como Albert Einstein, o HCor, o Hospital do Coração e, enfim, uma série de clientes. Em 2015, essa empresa foi selecionada para o programa de promessas da Endeavor, que é uma entidade que é internacional, mas que também atua fortemente no Brasil de apoio ao empreendedorismo. E o João tem 22 anos, pessoal. Por isso que eu queria reforçar a idade no final da minha apresentação. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui. Legal. Quer começar, Nakagawa? Tá bom, vamos lá. João, obrigado por estar aqui, né? Você sabe que eu sou seu fã, né? Já conheço o João já há um tempo aí e admiro muito a trajetória dele, o que ele fez. E eu queria que você contasse como é que você saiu lá de Uberlândia, né? E veio para São Paulo, fundou a empresa, né? Contar um pouquinho das suas origens. Perfeito. Bom, eu sou de uma cidade chamada Uberlândia, em Minas. Nasci lá e vim para São Paulo quando eu tinha 19 anos, através de uma bolsa da Fundação Estudar, qual eu sou bolsista desde 2014, e vim fazer administração no INSPER. Você nunca tinha vindo para São Paulo, né? Eu nunca tinha vindo para São Paulo até então. E aí, basicamente a companhia começou em 2014, lá em Uberlândia, em janeiro. Então quem começou a companhia foi eu e meu sócio chamado Lucas Lacerda. Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 19 anos. E a gente começou a companhia lá, eu vim estudar em São Paulo, tocamos a companhia de maneira distante, mas em 2015, um ano depois, a gente veio para São Paulo, inclusive através de um estágio de férias no INSPER, que foi o que possibilitou que a gente de fato viesse para cá, e hoje a gente tem um escritório grande aqui e mantemos também um escritório em Uberlândia. Muito bom. Muito bacana. Agora é engraçado, né? Porque assim, 19 anos você começou a empresa, foi isso, né? Você falou 19 anos. Por que empreender assim, logo de cara? Assim? Por que olhar para o futuro por meio do empreendedorismo e não, por exemplo, construindo, não uma carreira linear como os nossos pais, como os meus pais tiveram, e até como as pessoas da minha geração, eu com 41 anos, tiveram. Por que olhar o empreendedorismo como primeira opção, ou se não foi também? Fala um pouquinho dessa tomada de decisão. Perfeito. Eu acho que quando a gente olha para alguma coisa e vê uma ineficiência, e isso mexe com a gente de maneira que a gente se sente impelido a agir, eu acho que está na hora de tomar um partido específico. E acho que foi um pouco assim, a gente vê uma visão muito do Lucas de que a gente tem que levar eficiência para a saúde, e a gente acredita muito na tecnologia para fazer isso, né? No final do dia, tecnologia é tudo aquilo que promove eficiência, ou seja, transforma um processo A em um processo B melhorado, mais rápido ou mais eficiente. Então assim, a gente viu muito dessa maneira. E desde então, desde que a companhia começou, a gente sempre tem buscado jeitos de como é que a tecnologia pode auxiliar o médico a cuidar melhor do seu paciente, como é que a gente pode usar a tecnologia para ajudar o paciente a ter um tratamento melhor. Enfim, a gente sempre olhou com essa perspectiva empreendedora. Desde que a gente saiu de Uberlândia, veio para cá, com os novos produtos que a gente lança, eu acho que tem o empreendedorismo inicial de
fundar a companhia, mas depois tem muitos outros exemplos no dia a dia de trazer gente, e essas pessoas propagam isso, e é o único jeito de uma companhia ter crescido tão rápido como várias outras aqui no Brasil, que a gente também admira bastante. Eu queria deixar esse gancho para depois, eu queria voltar um pouquinho antes, porque na verdade a Vita é um caso de sucesso hoje, né? Assim, é muito bem administrado e tem assim, milhares aí de clientes, mas eu queria voltar um pouco antes, porque na verdade você montou a empresa antes e não foi tão bem, né? Sim. Para comentar um pouco disso, acho que foi uma experiência excelente. Quando eu tinha 16 anos, eu tentei empreender em educação. Uhum. Basicamente também era um software. A ideia era transformar o tablet, que é uma ferramenta de educação, ou o tablet, que é uma ferramenta de trabalho ou de entretenimento, numa ferramenta de educação. E quando você dá errado, você pode ter várias justificativas. Uhum. Na verdade, eu não consegui fazer dar certo esse negócio. Então, tentei bastante entre os meus 16 e os 19 anos. E acho que com 19 anos, eu e o Lucas começamos a Vita. Enfim, acho que ter um sócio que te complementa. Hoje a gente tem vários sócios e nos complementamos de maneira excepcional, é fundamental. Então, tem essa história passada de fracasso e com... Mas como é que vem assim, 16 anos, falou, não, vou empreender. Como é que funciona isso? Eu acho que eu era um aluno um pouco inquieto, assim, e via que dava para mexer um pouco no método de sala de aula. A inovação mais recente dentro de uma sala de aula, acho que foi, ultimamente, foi um projetor com computador. E eu queria fazer alguma coisa a mais. Mas veio disso, assim, É sempre assim, você fica olhando uma coisa, pensa, e fala assim, o que está errado aqui? Ou o que poderia ser melhor aqui? É isso? Isso é natural teu? Eu acho que vem muito disso. Uhum. E eu acho que um momento muito legal, e eu acho que o INSPER me proporcionou muito isso através de mentores, através de várias coisas, a própria Fundação Estudar. Mas acho que o próximo passo, que é o que a gente está conquistando hoje, é a gente conseguir ver isso, formar uma estrutura de gente que faça com que essa visão se torne um produto, esse produto seja remunerado, e aí com esse capital você começa a crescer, e aí você faz mais coisas, aí você consegue faturar mais, e aí você consegue trazer um time maior. E acho que hoje essa é a nossa história recente na Vita, que vai fazer 4 anos em janeiro. Me explica o que é a Vita hoje, né? Perfeito. Isso é uma coisa importante. A Vita hoje é uma companhia então, de tecnologia em saúde, né? O nosso sonho, o nosso dia a dia é usar a tecnologia para tornar a saúde mais eficiente. Então a gente tem ferramentas, hoje a nossa principal ferramenta é um software de gestão de consultórios, clínicas e pequenos hospitais, que traz uma padronização de processos, ajuda com que eles façam uma cobrança eficiente dos planos de saúde, ajuda a organizar o dia a dia do médico. Então o médico atende o paciente através do nosso software. Então no fim da linha, todos os stakeholders dentro de uma clínica ou de um pequeno hospital, eles acessam esse software e é lá onde eles controlam todo o dia a dia deles. Então, no fim do dia, a gente está tentando deixar o médico ter mais tempo para cuidar do seu paciente e o administrador possa ter uma rotina de dia a dia melhor para que essa operação, ela floresça, ela consiga crescer de maneira saudável. O teu principal cliente é o médico e o dono da clínica, é isso? Hoje o nosso principal cliente são os médicos, administradores de clínicas, e sempre com a visão de como é que a gente vai deixar com que essas pessoas que têm um propósito de cuidar de gente, cuidem melhor dessas pessoas. Então no final do dia a gente está sempre olhando para o paciente também. Você tira do médico aquela coisa que é tão legal que é administrar a clínica ou o hospital eventualmente. Assim, a gente admira os médicos de maneira geral, tem que estudar durante 10, 12 anos para conseguir atender bem um paciente. Então, a gente tem um super respeito por essa trajetória. Então, tudo que a gente puder fazer para deixar com que o tempo dele fique mais livre, para ele aprender mais ou cuidar mais dos seus pacientes, está fazendo parte da nossa missão. Perfeito. Muito bem. 4 anos de empresa, 4 anos e meio, você falou, né? Vai fazer 4 anos agora em janeiro. Vai fazer 4 anos, não fez 4 anos ainda. E vocês estão em 25 estados, é isso? Como é que é esse crescimento em 4 anos? E que da mesma forma é difícil começar? Foi até uma pergunta que a gente fez ontem, eu vou repetir hoje. É difícil você ter esse crescimento, essa curva de crescimento. Você me parece uma pessoa calma, tranquila, fala baixo, pausado. Como é que é administrar essa loucura do crescimento de uma empresa tão acentuado quanto a isso? Vindo para São Paulo, né? Porque você começou em Uberlândia. Acho que, imagino que quando chega em São Paulo também muda muito a relação do negócio com o meio, né? Acho que isso é um ponto excelente, sim. Então,
basicamente a nossa trajetória foi sempre, né, como é que a gente faz para crescer tanto, etc. Assim, vocês sempre queriam isso? Isso a gente foco. sempre, sim, a gente sempre teve, acho que uma coisa que faz muita diferença hoje para os jovens, tem muitos jovens empreendedores, o Marcelo conhece vários, que tem excelentes exemplos. Então tem exemplos ruins, mas tem exemplos excelentes. A gente sempre teve uma visão de longo prazo, né, que é uma coisa hoje que o jovem precisa ter um pouco mais, a gente vive muito isso no nosso dia a dia. A gente sempre acreditou muito em meritocracia. Então, de forma alguma, eu sozinho ou o Lucas sozinho, a gente conseguiria ter feito o que a gente fez. A gente sempre teve sócios, a gente sempre buscou gente que estava a fim de trabalhar muito e trabalhando muito conseguiriam se tornar nossos sócios e levar a companhia para frente. Então, hoje, do nosso time, 8% do nosso time, hoje a gente tem um time de mais de 100 pessoas. A gente tem 8 sócios empreendedores. Então, são jovens, assim como nós, alguns mais velhos, que trabalharam conosco e se tornaram nossos sócios. Então, a gente tem sócios em finanças, em tecnologia, enfim, em vendas, em várias áreas diferentes da companhia. Eu acho que esse crescimento só pode ser feito nesse ritmo em time. Eu acho que isso faz uma diferença. Você acha que isso foi um diferencial? Com certeza. Eu acho que ter essa visão de gente, ter mentores, e ter sócios e investidores que apoiaram e acreditavam na gente, não só com capital, mas com mentoria, orientações, acho que isso fez muita diferença pra gente. Eu queria pegar esse gancho dos investidores, porque você captou dinheiro bom, né? De investidores muito experientes. Como é que é isso? Alguém que vem do interior, vem aí, capta alguns milhões. Como é que foi o processo? Perfeito. Alguns dos nossos investidores, acho que isso é uma coisa que dá muito orgulho na gente, eles eram antes nossos mentores. Então são pessoas que acreditaram na gente, além da pessoa, mas também o seu próprio capital depois. Então acho que isso faz muita diferença. Inclusive, no ano passado, em 2016, a gente fez uma aquisição de uma empresa que até então era o nosso maior concorrente aqui no Brasil. E esse processo em si foi um processo de muito aprendizado e que requereu um envolvimento muito grande deles. Então assim, eu acho que, de novo, se você tiver gente, um foco claro, né, enfim, fazer as coisas da maneira correta e tendo um pensamento de longo prazo, eu acho muito difícil dar errado. Entendeu? Você falou que o João é calmo. Eu conheço o João, gente, tem o quê? Tem meia hora. Eu não conhecia pessoalmente, só conhecia a história. Eu conheço dois, né? Porque na verdade tem o Marcelo acho que conhece. Tem um que é esse jeito mineiro dele, mas tem um outro lado dele que é de formar gente, formar time. Ele tem essa capacidade de trazer talentos e tirar o máximo assim que essa pessoa consegue, todo o talento que essa pessoa tem. Me conta um pouco desse segredo por trás, porque eu já vi treinamentos, né? Sim. Eu já vi o time dele, e é uma coisa incrível. Muitas vezes eu vou em grande empresa, a grande empresa parece um bando de zumbi que vai lá meio que... meio que vai, né? Exatamente. Não sabe pra onde está indo, mas tá indo. E o time dele é um time que vibra. Eu não sei como é que ele tira isso, mas me conta como é que é a lógica por trás disso. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes para isso, que sempre tiveram muito vivas em mim e no Lucas. A gente sempre brinca, né? Se a gente quiser ficar aparecendo demais ou sendo demais, só a gente jamais vai conseguir trazer gente excelente. Então, sabe aquele esporte, o curling, que você joga o disquinho e você vai raspando? A gente quer ser raspador de gelo para as pessoas. Então, assim, no nosso caso, a gente está o tempo todo tentando encontrar as melhores pessoas. Eu acho que essa é a segunda parte. A gente é incansável em buscar gente, porque quando você está num time que tem a barra alta, é sua obrigação, como membro desse time que está se dedicando ali, você tem que buscar gente que tem uma barra mais alta ainda. Então, assim, a gente olha muito dentro da companhia para recrutamento e seleção, e acho que isso faz parte do nosso DNA. Sempre estar formando um time que as pessoas cobram muito entre si e que elas são responsáveis pelo resultado do time. E assim, nada como exemplo no final do dia. Não adianta você trazer um monte de gente excepcional se você não estiver lá com resiliência todo dia, trabalhando duro, trabalhando muito. Então acho que isso faz muito parte do nosso jeito de ser. Vocês fizeram um programa agora de estágio, teve quantos candidatos? A gente fez um programa de estágio muito legal, a gente chama Vita Challenge, que não é um trainee, mas a gente busca quem está se formando ou já se formou, né, para estar com a gente assim, a gente fala que a gente gosta de encontrar pessoas que a gente vai estar junto por 10, 20 ou 30 anos. Então, a gente fez esse programa, a gente teve 2.400 inscritos de todo o Brasil.
E aí a gente trouxe desse time todo, a gente contratou 6 pessoas. Então de 2.400 a gente trouxe 6 pessoas. É muito mais difícil que entrar em medicina na USP. E, enfim, é um time excepcional que está lá o dia todo com a gente e se dividiram em várias áreas da companhia. Então, o que a gente busca nessas pessoas? Pensamento de longo prazo, alinhamento de cultura, energia, inteligência e integridade. Essas 5 coisas fazem parte do cerne de uma pessoa que quer muito crescer e muito fazer coisas relevantes, né? Falando de propósito. Então, não tem muito a parte técnica, mas toda a outra parte tem. E o resto você vai aprendendo no dia a dia e é o que a gente está fazendo hoje com esse time. A gente tem uma geração de jovens hoje que vive muito pelo propósito e você consegue conectar isso, né? Como é que é feito isso? Eu acho que a gente tem isso muito vivo dentro da gente, né? Primeiro que a gente está trabalhando com saúde e no final do dia, todos nós somos pacientes, então a gente se identifica com o nosso próprio propósito. Acho que esse é o ponto 1. E a outra coisa é, o jovem hoje, ele não, na minha visão, né, ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer construir uma história do qual ele tem orgulho de ter feito, ele quer ter investido o tempo dele em alguma coisa relevante. E, de novo, do mesmo jeito que a gente falou, a gente está em vários estados hoje, trazer muita tecnologia para isso. Então, é claro que para a gente estar lá em Pato Branco ou lá em Belém, a gente tem muita tecnologia envolvida, desde o time de vendas, ou de implantação de sistemas, ou mesmo de experiência do cliente, que é como se fosse um suporte. Então, a gente tenta juntar essas coisas todas. É uma visão, né? Assim, isso fica claro, né? Onde vocês querem chegar, né? E falando nisso, como é que vocês planejam? Como é que vocês veem, por exemplo, os próximos anos, né? No ambiente de empreendedorismo, a gente sabe que vai ser muito afetado pelo processo de eleição que a gente vai ter no ano que vem, mas não só isso, por uma recuperação ou não da economia. E como é que essas duas coisas vão conversar no decorrer de 2018. Pensando especificamente no negócio de vocês, como é que vocês esperam, não sei se manter, crescer, se vocês querem crescer, acho que sim, mas fala um pouquinho de próximos passos. Perfeito. Então, hoje, assim, a gente faz 1 ano que a gente fez essa aquisição dessa companhia. E acho que uma coisa legal de falar, que foi muito desafiadora para nós, nós tínhamos 2 anos e meio de empresa quando a gente fez a aquisição e a companhia tinha 11 anos, essa companhia que a gente adquiriu. Então, a gente passou, agora a gente completou 1 ano dessa operação e mesmo assim a gente conseguiu crescer a empresa 3 vezes. Então isso deu muito trabalho. Acho que para o ano que vem a gente está amadurecendo muito o nosso produto e a gente está cada vez com uma visão, Daniel, de plataforma. O que é plataforma? A gente está dentro de uma clínica ou dentro de um consultório médico. A gente é o sistema que o médico mais interage. Então a gente quer passar a conectar diversos serviços dentro do nosso software que ajudem no dia a dia do médico. Por exemplo, ferramentas de apoio à decisão, ferramentas de prescrição. Então a gente tem uma visão hoje, por exemplo, de integrar todas as prescrições dos receituários médicos com as redes de farmácia. Então, para que você tem aquele papel ainda? Então, tem várias coisas que a gente vislumbra fazer e que no final do dia vão tanto ajudar o médico quanto ajudar o paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, pensar um negócio olhando o que está acontecendo fora, mas olhando principalmente para o que está acontecendo no foco de vocês. Eu acho que... isso? Não sei. Não pode dizer não é nada disso. Está tudo errado. É muito disso. A gente olha muito para o nosso cliente, a gente baseia muito o que a gente vai construir nos próximos tempos, olhando para o nosso cliente. É claro que a gente também olha para todos esses macro eventos externos. Isso faz diferença na hora de a gente falar, vamos acelerar 2, 3 ou 4 vezes o nosso ritmo, mas a gente está sempre com esse foco no cliente. Por que, né, Marcelo? Aquela coisa, não tem momento certo. Essa discussão já foi feita, eu já até sei a sua opinião, mas não tem momento certo ou errado para começar, né? Porque se você pensar no momento ideal, ele nunca vai existir. É um pouco por aí, não sei. Vocês que estão o dia a dia lá. Eu tive um aluno, né, que ele era empreendedor, ele tinha mais ou menos uns 65 anos. Ele falou, olha, nunca vai ter um momento ideal para você fazer as coisas. Nunca vai estar pronto para namorar, para entrevista do primeiro emprego, para casar, para ter filho, né? Você simplesmente vai lá e faz e você vai ajustando. Então, esse é o processo de aprendizado eterno do ser humano. E você, cara, é engraçado falar, né, quem está vindo por aí porque tem 22 anos, já tem um caminho inteiro. Mas assim, as pessoas da tua geração, da tua faixa etária, que você convive, obviamente, dentro do
do teu ciclo de convívio, você vê essa relação com o empreendedorismo também? Você vê pessoas empreendendo? E o que você acha disso, né? Das pessoas construírem o seu significado de vida pelo empreendedorismo, não de uma forma, entre aspas, convencional? Eu sou extremamente otimista com as coisas, então eu vejo muito, Daniel. O Marcelo vê também. É impressionante, assim, isso dá uma alegria muito grande no coração da gente, né? É impressionante o número de empreendedores que estão vindo e que estão conseguindo prosperar. Eu vejo claramente uma nova leva de empresas no Brasil. O Brasil vai receber uma cara nova de empreendedores e de empresas com propósito, com gente boa. Acho que esse movimento, ele dá muita até esperança e renova a nossa fé em termos de trabalho, entendeu? Acho que nós, como companhia, nunca trabalhamos tanto quanto estamos trabalhando agora, e eu nunca vi tantos empreendedores com propósito e trabalhando bem, tendo resultado como agora. Eu acho que os jovens estão tendo essa consciência que eles podem, que dá para fazer, e eu acho que um espírito que a gente sempre teve muito no próprio INSPER, na Liga de Empreendedorismo, várias faculdades de negócios estão criando seus grupos de empreendedorismo. Esses grupos de empreendedorismo trazem grandes empresários que já tiveram muitos erros e muitos acertos, e eles colocam essas pessoas em contato direto com esses jovens. E esse foi um movimento que a gente criou uma liga em Uberlândia, depois criou aqui em São Paulo, depois no INSPER replicamos, a GV criou uma também, a gente apoiou, no Mackenzie. Então, tem um movimento geral de jovens que estão buscando empreender, e eu acho que eles estão vendo que dá para fazer, e que se eles tentarem bastante, eles vão receber muita ajuda. Então, cada vez mais parece que é na escola, né? Sim. Tudo. Sim, na verdade. Começo de tudo. E na verdade, o começo e o fim de tudo. Exato. A gente tem uma geração muito boa agora que está engajada, quer mudar de fato, né? Você está quase acabando, eu acho, o tempo, né? Estamos. Eu queria aproveitar, né? Eu sou do interior, você também é do interior. Não necessariamente que Uberlândia seja interior, mas fisicamente é interior, né? Tem muitos jovens, né? Que ou do interior, ou de regiões distantes, ou que moram na periferia de São Paulo, né? Que muitas vezes não estão conectados com esse tipo de empreendedorismo que a gente está vendo, né? Como é que ele pode entrar nesse mundo, né? Como é que pode sair lá de Uberlândia e montar um mega escritório na Faria Lima, como você montou, né? Como é que se faz isso? Acho que a gente estava falando de internet agora há pouco. Eu acho que a internet é uma maravilha para a gente, né? No meu caso, acho que os assuntos que eu buscava me convergiram a encontrar a Fundação Estudar. Por exemplo, o Vita Challenge, que foi esse programa que a gente fez para trazer gente, metade dos inscritos não era de São Paulo. Mais da metade dos aprovados também não eram de São Paulo. Então, assim, está tendo uma democratização onde não interessa onde você esteja, se você tem interesse por um assunto, você vai encontrar pessoas que compartilham desse tipo de interesse. E eu acho que esses jovens, São Paulo é um polo de empreendedorismo hoje, Florianópolis também, Uberlândia e Belo Horizonte tem várias empresas. Então, assim, buscar e encontrar, você vai sempre ser acolhido por esse tipo de gente. Por exemplo, no nosso caso, hoje, a gente dá mentoria para várias empresas com o maior prazer do mundo, porque a gente recebeu muitas mentorias, então o nosso saldo ainda é muito negativo, a gente ainda tem que fazer muito isso, porque, enfim, acho que muda a realidade das pessoas, entendeu? Uma coisa que eu lembro que você falou para mim, que você, lá em Uberlândia, né, você tinha lá seus talvez 16, 17 anos, você meio que encheu o saco dos empresários da região para trocar experiência, né? Tem um pouco disso também. Tem, assim, não pode perder nunca o espírito também, um pouco cara de pau, né? No bom sentido. No bom sentido. Não tem que ter vergonha de fazer as coisas, né? O não você já acorda de manhã cedo tendo ele. Então, lá em Uberlândia, eu e o Lucas fundamos a Liga de Empreendedores lá de Uberlândia. Então, a gente batia na porta dos empresários, assim, como dizem em Minas, com o chapéu debaixo do braço, falou assim, a gente é jovem, queremos ser empresários, a gente quer aprender com vocês podem ensinar a gente? E a gente formou um grupo dentro da faculdade de 20 jovens que recebia mentorias, toda semana de um empresário de cada vez. E esses foram os primeiros casos que realmente, assim, acreditavam que a gente poderia ser um dia de tamanho relevante. Então, isso faz muita diferença. Muito bom. Muito legal. É isso aí. Eu sou chato da vez, sempre tenho que terminar. Muito legal. A gente conversou com o João Gabriel Alckmin, tá certo, né? De 22 anos, ele é cofundador da Vita. A gente está fazendo essa série
de entrevistas ao vivo na TV Estadão, para tentar falar um pouquinho sobre o futuro do empreendedorismo. Essa série continua na quinta e na sexta. Se você perdeu o que a gente já fez na segunda e na terça, e essa também de hoje, a gente coloca, tá tudo disponível no Facebook do Estadão PME, facebook.com/Estadão PME, ou no nosso site, no estadãopme.com.br. Lá você consegue encontrar tudo que a gente publicou a respeito desse conteúdo. Agradecer, João, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Muito bom, obrigado. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. O Marcelo está de volta amanhã, que a gente volta com mais uma entrevista ao vivo. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos e até amanhã. Até mais.